Boa noite, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. E hoje vamos reagir a uma fala de um camarada aqui, o Guilherme Boi Bolos, e ele foi indagado a respeito de eleições na Venezuela, democracia. Vamos acompanhar esse vídeo aqui, é um videozinho curto. Então vou reagir aqui às falas de um camarada que ele é bem cínico em tudo que fala e como o cara esquiva. É como eu falei em outro vídeo, né? Olhando esse cara é a própria imagem caricata do Lula quando novo. Lula com seus 30, 35 anos, com um cara que é filhinho de papai, que fala bem, fala manso, fala calmo. Mas é o Lula do multiverso, do outro universo. É simplesmente isso. Se existisse o universo ultimato, seria Boulos Lula da Silva. Quero começar falando de democracia, que a gente está num processo eleitoral, que é quando a democracia ganha ainda mais importância, é a manifestação, né, mais óbvia da democracia, um processo eleitoral. E eu não tenho como deixar de enxergar uma diferença de abordagem em relação à Venezuela. O seu partido, por exemplo, o PSOL, na primeira nota do processo eleitoral, em relação ao processo eleitoral na Venezuela, dizia assim: o partido manifesta apoio à posição divulgada nesta quinta-feira, 1º de agosto, pelos governos do Brasil, Colômbia e México, diante das incertezas que rondam o processo eleitoral venezuelano. É justa a cobrança por mais transparência endereçada às instituições eleitorais daquele país. Incertezas, como eu sempre falo, né? Por que são incertezas? Porque estamos vendo a manifestação do povo. O que o povo está dizendo, mostrando que o cara é um canalha ditador, não venceu. Lógico que o cara perdoa ali. Acredito que qualquer país do mundo, com honestidade, com dignidade, que tem um presidente com dignidade, e uma imprensa também digna, iria logo atacando. Não tem esse negócio de diplomacia, não. É logo atacando. Olha, Nicolás Maduro perdeu e está dando um golpe de Estado. É simples. Pode ser uma imprensa mais lacradora que fosse, mas se desse uma notícia dessa, teria um respeito. E o próprio líder máximo de um país, ou de qualquer país, que falasse a mesma coisa, com certeza alguém ia falar, não, dessa vez falou certo, falou a verdade. Ainda que tivesse pessoas que não votaram e fossem contra, mas quando fala uma verdade, é uma verdade. No entanto, o PT, que é o maior partido da sua coligação, disse o seguinte, no primeiro parágrafo também: o PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, dia 28 de julho de 2024, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso a todos os recursos que É de um cinismo imenso o Luiz Inácio Lula da Silva. Por mais que tem gente que não goste dele e tudo, mas seria até ovacionado. Igual quando muitas vezes ele fala que não toleramos baderna, não tolera terrorismo. A gente nunca sabe que o cara tá falando de cinismo, não. Ainda que o cara estivesse falando pra se manter bem na fita, alguma coisa. Mas se o cara falasse que o Brasil não compactua com isso, que não dará apoio a Nicolás Maduro, pois nitidamente pela insurgência do povo, pela revolta popular, vê-se que ele perdeu nas urnas e ele está indo contra o processo democrático, qualquer coisa que para falar bem, falar bonito, ele sabe falar. Mas falasse algo que realmente fosse a coerência, com certeza ninguém estaria tanto caindo no pé dele. O processo democrático eleitoral, saúde do povo venezuelano, foi da parte do povo venezuelano. Não foi da parte de Nicolás Maduro. Como que ainda fala de outros recursos que receba, aí ela falou aqui de que o Conselho Nacional Eleitoral, voltando um pouquinho aqui, só para poder lembrar de novo. Em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro... Que apontou que vitória? Apontou nada, foi tudo usurpado.
Quem venceu foi Edmundo Gonzalez. Então, nisso aí, essa nota já está totalmente errada. Eu lembro daquela coisa do Conectado, ele fez um vídeo de uma ideia que um prefeito, acho que foi de um lugar, e deu. Acho que foi de Minas Gerais, sei lá, de Espírito Santo, sei lá. Quando se rouba um celular da pessoa, aí o agente da polícia vai lá, liga e manda o cara devolver o celular. Como se o cara fosse manter o chip, não fosse tirar o chip. Vai dar certo essa ideia? Não vai. É lógico que não vai dar certo você contar com quem roubou, devolver. Caso raro de 1,0,01% de uma pessoa que fala para um bandido que tem um coração e fica arrependido e devolve que roubou a pessoa, porque muitas vezes a pessoa chora, fala muito, por favor, eu preciso disso aí, eu não sou rico. Mas é um caso raro que muitas vezes aconteceu lá no século XX, agora não acontece mais. Querer que tenha uma transparência, o Conselho Nacional Eleitoral, tudo a máquina aparelhada pelo Nicolás Maduro, como se o cara fosse resolver as coisas de forma democrática. Não, de fato, eu perdi, a contagem foi errada, é de um cinismo imenso. É como dizer, é muita sacanagem. Maduro dará tratamento respeitoso a todos os recursos que receba nos prazos e nos termos previstos na Constituição e SEC. São duas notas muito diferentes. Uma nota do PSOL dizendo vamos esperar, e uma nota do PT dizendo aconteceu a eleição, ela foi democrática, pronto e acabou. Como é que o senhor enxerga essa diferença e como é que o senhor vai arbitrar, se eleito for, uma diferença tão marcada e acentuada num tema tão importante, civilizatório, que é a democracia? Natuza, primeiro, democracia para mim é um princípio inegociável. Seja aqui, seja na Venezuela, seja em qualquer parte. Isso é importante que fique dito. Eu sou filiado ao PSOL, ajudei a construir a nota partidária e o meu posicionamento é o posicionamento de que as cobranças por transparência no processo eleitoral da Venezuela são absolutamente justas e que o governo venezuelano e o Tribunal Eleitoral de lá precisa prestar esses esclarecimentos para a sociedade como um todo, em nome da transparência. E todo mundo sabe qual é a verdade, cara. Seria muito mais justo todo mundo levantando faixa, falando viva a vitória de Edmundo Gonzalez. A transparência é o povo se manifestando. É o povo revoltado, como eu falei em vários vídeos já. Tem conversinha mole não. É por isso que eu desisti do Enem, por causa das redações. Porque o Enem manda a pessoa escrever coisas bem elaboradas, não pode tocar no ponto. Já naquela época já começava a lacração. Por causa dessas palhaçadazinhas, em vez de falar o que é certo e incisivo, tem que falar pela metade. Lembrando uma redação que eu acho que eu tirei bomba, porque falando a respeito da violência no trânsito, de dirigir bêbado, qual era a melhor coisa, eu falei, pegar um cara que dirige bêbado e botar na cadeia como se fosse um assassino em primeiro grau e pronto. Pra mim essa é a educação do trânsito. Eu escrevi, eu escrachei na prova, eu até sabia que eu não ia tirar nem boa nota mesmo. Aí quando eu fui ver na internet, né, claro, né, aí por que minha redação foi ruim? Porque o autor não apresentou uma posição, ou seja, uma solução para o problema. Como que não? Se botar um cara na cadeia 30, 40 anos e para poder, durante esse tempo, não matar a pessoa de novo dirigindo bêbado, não é solução. Aí o cara vem, essas conversinhas nojentas, que é esclarecimento. O esclarecimento tá lá. Viu na primeira semana, quando o cara perdeu as eleições, o povo quebrando estátua de Hugo Chávez. Pô, bota para raciocinar um pouco os neurônios. Se o povo votou no Nicolás Maduro, que segue o mesmo regime do Chaves lá, não o Chaves que a gente gosta, aquele Chaves lá, que já morreu, que vou dizer que o Hades o tenha. Ou seja, se o povo estaria revoltado, quebrando aquilo ali, fazendo bastante, é o quê? É a minoria direitista? É a minoria da direita que tem as ideias igual de Jair Bolsonaro? Não, de direita eles são, mas é por isso então? Ou, na verdade, é o Nicolás que é de direita também? Isso vai falar também não, né?
Ou seja, que transparência. É só ver a manifestação nas ruas e como falou de uma semana inteira, pessoas sendo presas, sendo mortas. Bom, mas que transparência quer cobrar? Tem que falar, vocês têm que ser obrigados a tirar esse cara do poder. Transparência da democracia. Agora, para além das posições partidárias, o governo federal, junto com o governo da Colômbia e do México, essa tem sido a principal iniciativa internacional para buscar uma solução razoável e democrática para a Venezuela. Que seria simplesmente falar, Nicolás Maduro, renuncie, sai desse trono, sai dessa cadeira aí, ela não te pertence mais, você tem que renunciar, não vamos negociar contigo, o Itamaraty não vai negociar com um presidente legítimo, é simples. O que é razoável é ser incisivo nesse ponto. Como é que os Estados Unidos não está querendo ser razoável? Está querendo até mandar tropas lá para ver se tira o cara do poder. Por que os outros já emitiram nota falando que isso é uma vergonha? O cara está ali usurpando um lugar que não é dele. O que se vê de razoável num ponto desse? Isso aí é negociar a democracia, que você diz que é inegociável. Porque o cara não foi eleito. E só falta esse cara com essa carinha aqui de mosca morta dizer, não temos certeza que o cara não foi eleito. Parece igual aquele pessoal, muitas vezes, uns cristãos moderninhos agora, quando uma pessoa morre num pecado, a gente sabe na Bíblia que a pessoa morreu sem Jesus, a pessoa perdeu a salvação. Mas não podemos julgar, que Deus sabe na última hora, nós julgamos dentro da Bíblia. Está vendo nitidamente que a pessoa morreu bebendo, em adultério, fazendo um montão de coisa, bate com o carro, morre naquela hora ali, morre sem salvação. Brincou, zombou de Jesus a vida toda. Não temos certeza que aquela pessoa morreu não. Quem sabe se no último momento Deus não perdoou, sabe? É quase o mesmo argumento. Não temos certeza, temos que ver a democracia ser feita. A democracia vai ser feita tirando aquele cara de lá. Tomou um posicionamento, e é nesse posicionamento que eu me ancoro. Um posicionamento da diplomacia brasileira, cobrando do governo venezuelano que respeite Isso não estamos vendo de jeito nenhum. as instituições, que seja transparente e que divulgue as atas eleitorais. Esse é o tema. Agora, eu não acho que por esse posicionamento da nota do PT que você se referiu, quando se trata aqui do debate democrático nacional, nós precisamos separar o joio do trigo. O PT perdeu inúmeras eleições presidenciais. Onde que esse cara aprendeu a falar essas coisas, né? Separar o joio do trigo. Esse cara já leu a Bíblia alguma vez? Meu Deus do céu, gente. Temos que aprender. Agora vamos aonde ele queria chegar. Igual na parte onde eu quero chegar no argumento, agora onde ele quer chegar também. Ganhou outras tantas. Sempre que perdeu, não tentou dar golpe, não questionou o resultado eleitoral, não propôs virada de mesa. Ao contrário, ganhou a última eleição e quase foi vítima de uma tentativa de golpe. Opa, mentira, 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 e te chamo de mentiroso na cara. Em primeiro lugar, Jair Messias Bolsonaro não escondeu lá dos resultados. Ele ficou surpreso por ter perdido, como muita gente também no Brasil. A revolta foi do povo, igual lá na Venezuela. Ele simplesmente não chegou, não ficou no poder e mandou prender, se tivesse pessoas revoltadas porque ele assumiu o poder que seria ilegítimo, que acaso ele perdeu. Foi exatamente o contrário, cara. Não tente mudar a narrativa, como o Olavo de Carvalho falava. Vocês mudam a narrativa a seu favor. Jair Bolsonaro ficou no poder, ficou 1 ou 2 meses, teve intervenção de fora, teve governos vindo mandando ele renunciar, dizendo que teve repulsa. Foi o povo petista que foi na rua por causa disso? Não, cara. E não teve nenhum golpe da parte dele, muito pelo contrário. Teve muita gente, muito apresentador de canal de YouTube que chamou ele de covarde, de traidor, que ele foi embora, que não sei o quê, que achava que ele tinha que sumir, acionar os militares. Ele não fez nada disso. Não teve nenhuma tentativa de golpe. Teve o povo revoltado porque acredita como lá, aqui também teve fraude nas urnas. Mas a sorte aqui do PT é que, ao menos, havia uma certa polaridade entre o Luiz Inácio e Jair Messias Bolsonaro. Havia uma certa polaridade na qual abria uma chance de dúvida. Poxa, pode muita gente ter mudado de lado e na última hora ele ter vencido.
Mas vendo as manifestações nos últimos 2 anos, todo lugar onde o cara vai tá vazio. O desfile de 7 de setembro vazio, um sinal de revolta, de protesto mesmo. De ter que chamar o alto-falante para o povo vir. Um pequeno comício que Jair Messias Bolsonaro faz em Niterói, que é uma cidadezinha média, embora tenha sido capital do Rio de Janeiro. Mas não é uma cidade enorme. E lá encheu, o pessoal no prédio foi lá, ovacionando. E no teu comício, o que Lula foi, um galpão vazio, cara. Pô, mas tu é de muito cinismo mesmo, cara. Tu é de muito cinismo. Ou seja, não teve tentativa de golpe. Agora a conversa aflorou novamente após o teu amiguinho Nicolás Maduro ter feito isso. E o povo tá refletindo, olha só. Ou seja, é de uma canalice imensa. No 8 de janeiro. Eu acho que é importante a gente também trabalhar para que esse debate sobre a Venezuela e a democracia, que é importante, ele também não... Ou seja, em outras palavras, aquilo ali é um povinho, minoria que está revoltado, que pode estar querendo dar um golpe, o Nicolás Maduro venceu, e aquele povo ali está querendo fazer, repetindo a mesma coisa que teve no Brasil. Exatamente, foi justo o resultado lá. Nicolás Maduro é vencedor. É de um cinismo escureça um outro debate. Recentemente, o meu adversário, o Ricardo Nunes, que hoje ocupa a cadeira de prefeito de São Paulo, disse que não houve tentativa golpista no 8 de janeiro. Diz que eram senhorinhas, a mesma narrativa bolsonarista. Isso me preocupa muito mais. Sobre Venezuela, o senhor considera que ali reside uma democracia ou uma ditadura? A Venezuela não é o meu modelo de democracia. Mas é uma ditadura? Olha, ou é uma democracia? Eu queria muito que o senhor qualificasse, porque ao senhor qualificar, eu consigo entender muito do seu pensamento. Se o senhor não qualifica, fica a impressão de que o senhor está evitando dizer que não é o meu modelo, não é o meu modelo de democracia, né? Se ficar, Natuza, comprovado, e aí é esse processo de transparência que nós estamos propondo e cobrando. Se ficar comprovado que houve fraude nas eleições, não é o teu modelo de democracia. É até que é um argumento válido, no caso, quando falamos de um país democrático, que nós às vezes falamos assim, não é meu modelo, achando que podia ter algumas coisas a mais, tem uma democracia aqui, mas peca naquilo ali. Isso aí é válido para países que realmente têm democracia. Só que lá, realmente, não é o modelo, lá não é uma democracia mesmo, é uma ditadura. Se ficar comprovado que houve fraude, teve fraude, cara. O que vale é a opinião do povo. Se isso de fato se comprovar, né, e o governo que exercitou fraude permanecer no governo, você não vai ter mais lá uma democracia. Definitivamente. Eu entendo. Agora, o que eu queria pontuar também, Natuza, eu sei que isso é importante, não vou me recusar a responder nenhum tipo de pergunta. Agora, a Venezuela está a 4.000 quilômetros de São Paulo. A 20 quilômetros daqui do estúdio da Globo, a gente tem o Córrego dos Freitas, lá no Capão Redondo, um problema histórico de saneamento. A gente tem feito um debate sobre a Prefeitura de São Paulo, e é lógico que o debate democrático é importante, não me furtarei dele. Certo. Mas eu sou candidato a prefeito de São Paulo. Bonito, não me furtarei dele, olha. Aí ele joga essa, não, eu sou de São Paulo, eu não sou candidato a presidente poder estar ligado com assuntos internacionais. Praticamente na entrelinhas ele fala isso. É como eu falo, o cara ele aprendeu muito com o Lula, é como se fosse o Daniel Larusso com o mestre Miyagi, cara. É praticamente isso. Opa, tá travando aqui. Meu computador veio. Não faço comigo não. E preciso tratar sobre essas questões que afligem a população de São Paulo de uma maneira muito mais forte do que um debate diplomático internacional. Eu lembro uma vez quando Itamar Franco foi eleito governador de Minas Gerais, ele mandou uma nota falando sobre o respeito de algo que estava acontecendo no Brasil, né? Tava preocupado, né? Aí nós, o Carlos Massa, Ratinho, né? Que também não gostava muito do Itamar Franco, ele falou: não, um governador de Minas, que o problema dele é resolver os problemas de Minas, tá preocupado com o problema da nação, pra mim tá mal intencionado. Aí jogou aquela ali como se Itamar Franco ele tinha acabado de ser eleito governador de Minas Gerais e ele tem que preocupar com Minas Gerais, né? Se preocupar com os problemas da nação. Aí
praticamente esse cara, ele joga isso na lata dela. Não, você tem que perguntar a respeito de São Paulo, dos problemas. Eu não tenho que ver o problema internacional. Não que ele vai resolver alguma coisa, mas ela quis saber da opinião dele, o que ele pensa a respeito de uma ditadura e de uma democracia. Mas o cara deu tanta volta, o cara enrolou, o cara fugiu pela tangente. É de um cinismo tanto quanto o de Lula. Esse aqui é o herdeiro de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o herdeiro dele. É o verdadeiro herdeiro dele. Acredito que nem os filhos dele saibam falar igual o Lula, igual esse cara que fala. Por mais que o tema da democracia seja um tema que precisa ser pautado sempre, reafirmado. Me preocupa, inclusive, os descaminhos aqui dos processos institucionais e participativos na cidade de São Paulo, com um candidato que é apadrinhado pelo Jair Bolsonaro e por setores antidemocráticos, né? Avançando num projeto, por exemplo, de milicianização da Guarda Municipal, como a operação que a gente viu ontem na Cracolândia, do crime organizado entrando em contratos do governo. Isso é uma ameaça muito mais candente, urgente para a democracia na nossa cidade do que qualquer debate internacional. Teve uma parte da minha pergunta que eu queria que o senhor respondesse, que é como é que o senhor vai arbitrar. Só que ele não fala uma coisa. Por que tem a Cracolândia? Por que tem esse traficante? Não é o pessoalzinho da esquerda dele que vai para as faculdades, que sempre fumando maconha, que compra coisa na mão desses caras? Isso ele não vê, cara. Isso ele não vai falar. Quem alimenta esse tipo de crime é a gentezinha da esquerda dele. Isso ele não vai falar. Porque antes disso tudo, aquela gente ali toda, já foi gente que um dia teve uma situação de classe média, ou, lógico, tem uns pobres também, evidentemente, mas ele não fala disso. Do grupinho dele, que vai em comícios e que enche o bolso desses empresários, desses pseudos empresários. Isso ele não vai falar, cara. Arbitrar diferentes visões na prefeitura, se eleito for, entre o PT e o PSOL. Eleito prefeito, eu serei o prefeito de São Paulo. E vou exercitar este papel, dialogando com o conjunto dos partidos, compondo de maneira democrática, né? Mas a população elegerá uma chapa. Eu, com a Marta Suplicy de vice, construindo com 8 partidos políticos que hoje compõem a nossa coligação, a maior coligação do campo progressista da história das eleições municipais em São Paulo, da qual me orgulho. Minha trajetória de construção política, desde minha militância no movimento social. Vamos ver sua militância no movimento social. Vamos ver o que era o cara. Militância no movimento social dele. O que é? Vamos ver aqui. O Correio. Tá, aceito. Tem que aceitar, senão não vai essa porcaria. Ai, travou aqui agora também. Vamos ver. Repare não que minha internet é assim mesmo. Vamos ver aqui. Cadê? Tá bem aqui. Ah, sumiu o texto. Vamos ver aqui. Não, cadê? Repare não, pessoal, assim mesmo. Vamos ver lá a militância dele, o que era. Deputado federal Guilherme Boulos divulgou um vídeo que reclama a expulsão de militantes sem terra da propriedade de Mato Grosso do Sul. E outro texto também ele falava que ele não gostava também de ser associado ainda a ser só como um sem terra. Invasor de terra, lógico. Aqui, continua lendo aqui. Olha a cara dele. Parlamentar afirma que milícias montadas no fazendeiro tiraram na marra os invasores. Mas é lógico. Esse camaradinho aqui, ele não tinha que ser candidato a prefeito em nada. O cara que rouba terra, é um ladrão de terra, é um grileiro de terras. Vou falar um caso aqui. O meu pai ele tem um depósito de ferro velho, graças a Deus. Ele trabalhou a vida toda, quase a vida toda nisso. Eu trabalhei com meu pai durante 22 anos nisso. Meu pai teve um terreno que ganhou a respeito de um trabalho. E um camarada tentou tomar esse terreno do meu pai. Teve que minha irmã mais velha entrar também nisso, advogados. Antes de eu me casar, de eu morar com a minha esposa, último ano trabalhando com ele, o camarada chegou lá, ainda chamou meu pai de falso cristão, como é que meu pai pode ter ficado isso, não sei o quê. Meu pai não, aquele terreno é meu, tem escritura, eu ganhei um trabalho, numa época que o terreno não valia nada. Hoje
o lugar cresceu e meu pai está lá, graças a Deus, lá. E de vez em quando o camarada foi com 3 homens armados lá querendo tomar o terreno do meu pai. Minha irmã estava lá e viu, para que essas armas para me defender. Meu pai sozinho contra 4 homens. Meu pai, que uma pessoa pacífica, um homem de Deus. Agora meu pai está com 84 anos, mas ele já estava ainda com seus 78 a 77 anos. Mas ainda assim já estava bem idoso. E quando eu vejo esse camarada aqui, me dá repulsa pelas coisas que ele fala. É lógico, como cristão, eu tenho que orar por ele, não tenho que ter ódio dele, não estou dizendo, tem ódio, isso, aquilo. Não, lógico que não. Mas é de uma canalice imensa. Milícias montadas por fazendeiro tirando na marra invasores. Por que ele não diz que são, vamos dizer assim, os segurança dos fazendeiros que eles têm que ter, dos capatazes? Aqui, os sem terra dominam a onça de invasões. A onda, perdão. Nessa época do ano, de Carnaval Vermelho. Luta do Campo Cidade, liderada por José Rainha. Na semana passada, por exemplo, o grupo invadiu fazenda no município de Marabá Paulista. Sendovalina, presidente Venceslau e Rosana. Aqui, ordenou o militante chefia que saia das terras que invadiram o Oeste Paulista. O grupo tem 5 dias para cumprir a decisão eliminar. Juiz, aquelas coisas todas. Aí, esse camarada aqui, ele acha errado o dono da terra expulsar o invasor. É isso que é a vida, a trajetória dele, desde novo. Reclama de expulsão do invasor de propriedade. Uma vez eu era adolescente, eu tinha 13, 14 anos, na época quando a Globo ainda estava viva, eu assistia a Globo Repórter, eu ouvi uma reportagem, eu me revoltei com uma reportagem falando sobre roubo de carro no Brasil. Aí o camarada teve um carro roubado, os carros eram roubados e ia pro Paraguai. E lá uma vez, lá ninguém queria saber, o governo paraguaio defendia e pronto. Aí o camarada foi, ele conseguiu atravessar a fronteira, pegou o carro dele e recuperou, trouxe pro Brasil. Poxa, o que me deixou revoltado? Que o governo brasileiro obrigou o cara a devolver o carro dele roubado, que era dele, porque não queria ter relações, romper relações diplomáticas com o Paraguai. Mas o Paraguai pouco se importa se ele recebia os carros roubados. O cara tinha o carro dele direito, o governo não conseguiu recuperar, uma vez roubado, nunca mais voltava. Eu nem lembro que ano foi isso, foi 88, 89, eu não lembro quando eu vi esse 87, eu não lembro quando eu vi esse Globo Repórter. Mas aquilo me revoltou de tal forma mesmo, e o cara falando com maior consternação que tem que devolver o carro, que ele conseguiu ir recuperar, e naquela época o carro era caro, e porque não teve um governo para defender e falar, não vai, se quiser cortar relações, problema, nós é que somos um país grande. Porque eles nunca se preocuparam em mandar devolver. E o cara tinha recuperado o carro dele. Sabe, é a mesma coisa, o cara quer reclamar de um camarada que trabalhou, que tem a terra, o que herdou, não importa, mas o pai, o avô, o bisavô herdou, deixou para ele. E quer reclamar, ou seja, essa é a trajetória dele de juventude. E ele falando que é fake news, que não sei o que ele, sobre esse negócio de invasão de terra, quando tá ali. A militância muito dele é jovem essa. ainda. Movimento Sempre social. Invadir terra dos outros é um movimento social. apostar no diálogo, em diálogo? construção democrática. E é isso que eu vou fazer no governo, mas não vou ficar refém de nenhuma posição que não seja aquela do programa que vai ter. Não, cara, pelo contrário, o refém vai ficar o povo de São Paulo se você for eleito, cara. Olha, honestamente, eu não acredito que esse cara possa vencer, honestamente. Mas, infelizmente, né, com o nosso processo eleitoral, né, dá pra ver todo o cinismo dele, dá pra ver que esse cara ele é igual o Lula, realmente. A trajetória dele foi essa, de invasor de terra. Ele reclama da expulsão dos invasores de terra. Enfim, dá pra se confiar num cara que ele tem a visão distorcida do certo e errado para ser prefeito da maior cidade do Brasil? E é claro que ele não quer parar nisso. Uma vez prefeito, depois vai ter, se for eleito, ele vai querer tentar ser governador de São Paulo também, lógico.
trajetória política é essa, né? E que um dia se tornar presidente do Brasil eleito pelo PT, que acho que esse vai ser o sonho dele. Enfim, tô terminando aqui, né? Deixando aqui vendo a cara de cínico desse cara aqui. Só falta deixar a barba crescer um pouquinho mais. É a versão, é o clone do Lula. Clonaram o Lula e depois fizeram ele aí, e só deram outro nome nele. É o clone Ter sido eleito nas urnas. Caso seja eleito nas urnas, que acredito que isso não vai ser mesmo. Tá bom, tô ficando por aqui. Esse vídeo reação desse Guilherme Boi Bolos. Deixe seu comentário, se vocês são a favor do que eu tô falando, se são contra. Também podem falar também. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse canal, se inscrever. E se chegar esse vídeo até quem é de São Paulo, não elejam esse cara. Esse cara ele vai destruir a prefeitura de São Paulo. Beijos carinhosos a todos, uma ótima quinta-feira. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.